Ei, você, já ia pulando o vídeo? Não acredito. Você realmente acha que sabe tudo? Eu me enganei, que bom. Claro que você não ia pular, você sabe que o que vem pela frente é importante para você. Continua que vai valer a pena. Fala galera, voltei. Quando nós terminamos o vídeo anterior, estávamos falando de como o homem faz para se orientar quando não existem pontos de referência no espaço geográfico. Quando o ser humano não tem pontos de referência no espaço geográfico, ele usa o espaço sideral, que é o espaço que está fora do nosso planeta. Então, para se orientar, ele passou a utilizar os astros. A utilização dos astros, que são esses corpos celestes que a gente enxerga no céu, ela vem desde quando o homem surgiu. Ele busca orientação olhando para as estrelas, olhando para o sol, olhando para a lua. A gente tem registro disso em vários livros, em paredes de cavernas e até na Bíblia. Por exemplo, na passagem em que os reis magos são orientados por uma estrela para poder localizar onde Jesus havia nascido, certo? Bom, de todos os astros que a gente tem no nosso sistema solar, o mais importante é a nossa estrela, que é o Sol. Ele é importante por vários motivos, mas também para a gente poder se orientar e localizar. Ele é importante, primeiro, porque ele é visível de qualquer ponto do planeta durante o dia. Depois, porque ele realiza um movimento aparente no céu. Por que a gente chama esse movimento de movimento aparente? Porque a gente tem a sensação de que o Sol está se movimentando, quando, na verdade, quem está se movimentando é a Terra fazendo o seu movimento de rotação. Outra questão importante é porque o Sol nasce e se põe sempre na mesma direção todos os dias. Existe uma pequena variação de ponto de onde o Sol nasce e ponto onde o Sol se põe, mas essa variação é muito pequena ao longo do ano. Vamos entender agora qual é esse movimento que o Sol aparentemente realiza no céu. Então, o Sol aparece para a gente mais ou menos no mesmo ponto, e esse ponto é chamado de nascente. Como a Terra continua em movimento, o Sol parece também se movimentar no céu. Mais ou menos pela metade do dia, ao meio-dia, o Sol atinge o ponto mais alto no céu. Isso significa que é o momento em que o local onde nós estamos na Terra, está diretamente virado para o Sol. Esse momento é chamado de Sol do meio-dia ou zênite. Com a continuação do movimento de rotação, o Sol termina de fazer o seu movimento e no final do dia ele se põe na mesma direção. Esse local onde o Sol se põe é chamado de poente. Baseado nesse movimento aparente do Sol, o ser humano criou uma maneira de se localizar e se orientar com 4 pontos de orientação, que são chamados de pontos cardeais. Para determinar os pontos cardeais, inicialmente o ser humano determinou que o nascente, ou seja, o local onde o Sol nasce, vai ser sempre chamado de leste, e o poente, o local onde o Sol se põe, sempre chamado de oeste. A partir desses 2 pontos, determinou-se mais outros 2 e formamos os primeiros 4 pontos de orientação que são chamados de pontos cardeais. Professora, como é que eu faço para achar os pontos cardeais? Então vamos lá. Quando você quiser encontrar os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, você vai utilizar esse sistema aí de orientação como se o seu corpo fosse uma bússola. Então você vai colocar o seu corpo reto, com os braços abertos e vai virar o seu braço direito para o lado onde o Sol nasce e o seu lado esquerdo para o lado onde o Sol se põe. Exatamente nesse lado onde o Sol nasce é o que eu chamo de ponto cardeal leste. Eu coloquei a letra L aí para vocês entenderem que muitas vezes vai aparecer somente a sigla L, que é a primeira letra da palavra. Só que em inglês, leste é east. Então, às vezes, também vai aparecer, ao invés da sigla L, a sigla E. Bom, o seu braço direito está virado para o leste. O Sol vai fazer toda essa trajetória aparente que vocês estão vendo aí e vai se pôr lá no oeste. Então, o seu braço esquerdo está virado para o oeste. A sigla que a gente usa para oeste é o O, mas em inglês, oeste é west. Então, por conta disso, às vezes vocês também vão ver a sigla W. Então, braço direito
para o lado onde o Sol nasce, leste. Braço esquerdo para onde o Sol se põe, oeste. À nossa frente, a gente vai ter o ponto cardeal norte. Tanto em inglês quanto em português, a sigla é a mesma, N. E atrás de você, a gente vai ter o ponto cardeal sul. Tanto em inglês quanto em português, a gente usa a sigla S. Então, norte, sul, leste, oeste. O leste sempre com a mão direita virada para onde o Sol nasce, ok? A gente costuma utilizar uma figura geométrica muito bonita, chamada rosa dos ventos ou rosa dos rumos, para a gente determinar os pontos cardeais. Então, a primeira parte da rosa dos ventos, ela tem 4 pontas, que são os 4 pontos cardeais. Norte, sul, leste, também poderia ser o E, oeste, também poderia ser o W. Mas se a gente observar bem, vocês vão ver que existem alguns pontos aqui, ó, que estão sem direção, né? Não teria como a gente saber qual ponto é esse. Por conta disso, foram criados os pontos colaterais. A palavra colateral, co significa junto, e laterais vem de lateral. Então, os pontos colaterais são esses pontos que estão do lado, entre os pontos cardeais. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, que está entre o norte e o leste, é o ponto colateral chamado Nordeste. A gente juntou as duas palavras e substituiu o L pelo D. A sigla de Nordeste é uma consoante e uma vogal. N de norte e a vogal de leste é NE, Nordeste. Já esse ponto colateral aqui está entre o sul e o leste. Então, o ponto colateral que está entre o sul e o leste é o Sudeste. E a sigla é S de sul, E de leste. Do outro lado, o ponto cardeal que está entre o norte e o oeste é chamado de Noroeste. N de norte, O de oeste é a sigla. E este, que é o ponto colateral que está entre o sul e o oeste, é chamado de Sudoeste. S-O, S de sul, O de oeste, ok? Então, a gente tem lá pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Pontos colaterais, nordeste, sudeste, noroeste, sudoeste. Mas percebam vocês que ainda ficaram alguns pontos sem direção. Por isso foram criados os pontos subcolaterais. São aqueles que estão entre um cardeal e um colateral. Então, eu vou falar aqui para vocês, mas ele não vai ser cobrado, porque esse já é um assunto lá do primeiro ano, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, entre o norte e o nordeste, eu tenho norte, nordeste, N de norte, NE de nordeste. Entre o leste e o nordeste, eu tenho o ponto subcolateral leste-nordeste. Entre o leste e o sudeste, eu tenho o ponto subcolateral leste-sudeste. Entre o sul e o sudeste, sul-sudeste. Do outro lado, entre o norte e o noroeste, eu tenho o ponto subcolateral norte-noroeste. Entre o oeste e o noroeste, eu tenho o ponto subcolateral oeste-noroeste. Entre o oeste e o sudoeste, ponto subcolateral oeste-sudoeste. E entre o sul e o sudoeste, ponto colateral sul-sudoeste. Então, uma rosa dos ventos completa, ela tem 16 pontas, 4 cardeais, 4 colaterais e 8 subcolaterais. Mas de vocês vai ser cobrado apenas os pontos cardeais e colaterais. Então, pessoal, e no mapa? Como é que a gente faz para saber onde é o norte, o sul, o leste ou o oeste no mapa? Lembram quando a gente viu os mapas e a gente viu que um dos elementos fundamentais do mapa é a orientação? Pois bem, a rosa dos ventos está desenhada no mapa justamente para indicar para nós onde estão os pontos cardeais. Aqui nesse caso é uma rosa dos ventos com os 4 pontos cardeais. Professora, o norte vai ser sempre para cima? Matou a charada, o norte vai ser sempre para cima. Todas as vezes que se elabora um mapa, já se elabora colocando o norte virado para cima. E esta pontinha do norte que vocês estão vendo aqui, ela está apontando diretamente para o Polo Norte, ou seja, o centro da Terra ao norte. Essa pontinha aqui que está para o sul, está apontando diretamente para o sul, o centro da Terra ao sul.
A rosa dos ventos pode vir de forma completa ou ela pode vir apenas com uma ponta virada para o norte e os demais pontos cardeais colaterais a gente subentende, tá bom? No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre a localização e orientação através de outros astros e outros equipamentos. Aguardo vocês!